E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Boca. Hoje a gente vai falar sobre o Villarreal e roda a vinheta. Mas antes de você assistir esse vídeo ou começar, né, dá aquela moral pra gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Vamos lá. Pessoal, então, o jogo entre Liverpool e Villarreal na semifinal da Champions League foi um jogo muito eletrizante, espetacular. Quem assistiu o jogo sabe do que eu tô falando, né? O Villarreal fez algo que particularmente eu não acreditava, na minha opinião eu não acreditava nisso, né? Eles conseguiram neutralizar o ataque do Liverpool, ao ponto de que aos 3 minutos o Villarreal abre o placar, fazendo 1-0, né? E aos 40 minutos o Villarreal faz o segundo gol, assim fazendo 2-0, e muita gente sonhou, né, e acreditou que o Villarreal iria para a final da Champions League. Eu, naquele momento, até eu falei, caraca, o Villarreal vai ganhar pro Liverpool. No entanto, quando chega no intervalo no segundo tempo, o clube coloca o Luís Dias e o jogo acontece, muda totalmente de cenário, né? O Luís Dias deu uma dinâmica diferente pro jogo, o Luís Dias conseguiu marcar muito bem a saída de bola, coisa que o Jota não estava conseguindo fazer. O Luís Dias conseguiu acertar mais os passes ali na frente também, coisa que o Jota não conseguia fazer, porque a gente sabe que o Jota era um jogador muito mais fixo, centralizado, e o Luís Dias é um jogador mais de movimentação, enfim. Então o Liverpool consegue a virada, agora vai para a final de uma Champions League, esperando apenas o jogo entre Real Madrid e Manchester City. Mas enfim, pulando um pouco, né, a gente está aqui para falar sobre o Villarreal, porque independentemente se o Villarreal conseguiu ir para a final ou não dessa Champions League, o Villarreal conseguiu fazer um feito histórico no futebol. Isso vai ficar para a história, como também ficou em 2006, onde o Villarreal também foi para uma semifinal de Champions League, né? Naquela ocasião, o Riquelme foi contra o Arsenal, em 2006. Riquelme perde o jogo nos acréscimos contra o Arsenal e perde a classificação para a final. E bateu na trave, como foi dessa vez. Enfim, mas o Villarreal não vem fazendo um bom trabalho desde agora, né? Isso acontece desde 2012, porque a gente sabe que em 2012 o Villarreal agora ele vai ser rebaixado, né? Em 2012. Quando o Villarreal é rebaixado em 2012, Marco Senna vai entrar como diretor do futebol. Marco Senna, para quem não sabe, é um jogador volante, um ex-jogador brasileiro, que se naturalizou espanhol e jogou pela seleção espanhola. Em 2012 ele entra como diretor do Villarreal. Villarreal repensa a sua maneira de pensar, a sua maneira de filosofia do futebol dentro da administração e começa a agir totalmente diferente, né? Mas antes de eu falar um pouco desse trabalho, vamos falar um pouco da cidade de Villarreal, né? Villarreal, a cidade, fica perto, próximo de Valência, tem um pouco menos ali de 50 mil habitantes dentro, né? E o forte, né, na cidade de Villarreal é a cerâmica, ao ponto que o dono do Villarreal é Fernando Roig, né, que trabalha nessa indústria da cerâmica, comprou o time em 1997, tá? Tanto é que o estádio mudou para El Cerâmica, o nome do estádio do Villarreal, por isso que tem esse nome, enfim. Mas enfim, voltando lá para 2012, quando o Villarreal é rebaixado em 2012, eles mudam totalmente o planejamento, né? Eles começam a investir em jogadores que estão na base, jogadores jovens, ou jogadores que são novos, só que não tem muito reconhecimento no futebol. Eles pagam barato e vendem mais caro. Isso foi uma das principais mudanças que o Villarreal teve dentro desse mudança de planejamento, né? E entre os jogadores que foram revelados, a gente tem alguns aqui que eu separei para vocês. O primeiro jogador que a gente pode estar falando aqui, ó, é o caso do volante do meia Gazzola, né, que o lendário Gazzola, que jogou ali no Arsenal, foi revelado ali também no Villarreal. A gente tem o caso do volante Rodri, que joga ali no Manchester City também. A gente tem alguns outros, como foi o caso do meia Fornals, que foi vendido por West Ham, né? São bons exemplos de jogadores que foram formados ali no Villarreal e foram vendidos a um preço muito bom, que gerou lucro por Villarreal. Essa aqui é a grande verdade, né? A gente também pode falar na questão entre as principais vendas da história do Villarreal. Há bons exemplos da prosperação feita pelo clube, o atacante Bakambu, foi vendido ao Beijing Guoan da China por 40 milhões de euros em 2017, né? Onde ele foi comprado pelo Bursaspor da Turquia em 2015, pelo próprio Villarreal, ou seja, jogadores que ninguém conhece, que ninguém nunca viu, né? O Villarreal compra, vai lá e revende, né? E lucra com isso. Esse é um dos principais planejamentos do Villarreal.
E quando o Villarreal fez isso em 2013, quando ele subiu para a primeira divisão do Campeonato Espanhol, eles sempre almejaram ali o alto ou o meio da tabela nos campeonatos internacionais, né? Ao ponto que em 2021 o Villarreal ganhou a UEFA Europa League, né? Ganhou com maestria, jogando futebol muito bem, muito bonito. Eu acho que um dos pontos centrais ali, além do diretor Marco Senna, que entrou e revolucionou o clube, a gente não pode esquecer também de falar desse cara, o mágico, conhecido lá no Villarreal, né? O Submarino Amarelo, né, como é conhecido pelos torcedores ali. E esse mágico é o Unai Emery, Unai Emery, né, que é o técnico, o atual técnico do Villarreal. E Emery, para quem não sabe, ele foi técnico do Paris Saint-Germain, né, teve uma passagem muito frustrada pelo Paris Saint-Germain. A responsabilidade do Paris não ter ganhado a Champions League foi para cima dele na época, todo mundo queria a sua saída, ele acabou saindo. Foi pro Arsenal, no campeonato inglês, um dos maiores campeonatos do mundo. Ele também não deu certo no Arsenal. No entanto, eu sempre achei ele, na minha visão, um bom técnico. Ele só não estava tendo sorte ali, ou os clubes não estavam com um pensamento, um planejamento bem dotado como o Villarreal está hoje, né? Essa que é a grande verdade. Porque, querendo ou não, cara, o Emery, ele tem essa personalidade. Até o Marco Senna falou sobre isso, né? O Marco Senna declarou que o grande diferencial do Emery, ele pega um jogador ali que seja até bom e colocar na cabeça daquele jogador que ele é capaz de conseguir tal feito, né? E essa filosofia entrou na cabeça dos jogadores, né? Essa filosofia de trabalho, de dar confiança nos jogadores, ele é muito bom nisso, né? Tanto é que no Arsenal ele fez isso com o Alex Sanches, que hoje até assumiu no futebol, mas ele tem esse dom. E os jogadores do Villarreal não só acreditaram como colocaram isso em prática, né? Levando a equipe à semifinal da Champions League. E o meu grande questionamento aqui é o seguinte, né? Até que ponto que o dinheiro pode levar um clube a levar títulos, como por exemplo a Champions League, né? Porque, vamos pegar dois exemplos aqui. A gente pega o Paris Saint-Germain e a gente pega agora também o Atlético de Madrid, né? Paris Saint-Germain é um clube que, na minha visão, com todo respeito ao clube Paris Saint-Germain, historicamente, o Santos aqui no Brasil é maior do que ele, isso é opinião minha, tá? Na verdade, o Santos, na minha visão, sempre foi menor apenas do que o Real Madrid, historicamente falando. Mas enfim, esse não é um assunto. Mas o Paris Saint-Germain é um clube que tem uma boa economia financeira. No entanto, a administração dele não é boa. Não é uma boa administração, tanto é que não conseguiu ganhar a Champions League. Fez um baita de um ataque, contratou Kylian Mbappé, contratou Messi e já tinha Neymar, né? Mas se a gente for pegar as peças do Paris Saint-Germain hoje, não tem um time bem compacto como tem o Villarreal. O Villarreal conseguiu, com pouca coisa, com pouco dinheiro, com um bom planejamento, formar um time bem compacto, um time bem aguerrido, um time que consegue marcar, que consegue jogar no contra-ataque. E quando quer também, pessoal, querendo ou não, a gente viu hoje contra o Liverpool, um time que consegue sair tocando a bola, que consegue armar a jogada, conseguiu isso no primeiro tempo contra o Liverpool, que me surpreendeu muito, né? E a gente também tem o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é um time que não tem um poder tão aquisitivo, tão alto, claro, que é maior do que o Villarreal, mas não está ali na altura do Paris Saint-Germain, na altura de um Real Madrid, na altura de um Manchester City, mas sempre consegue chegar ali em semifinal de Champions, consegue ali o segundo, terceiro colocado no Campeonato Espanhol, até mesmo ser campeão no Campeonato Espanhol, enfim. Então esse foi o planejamento do Villarreal desde 2012, né? Mudou o conceito de filosofia de trabalho, conceito de pensamento de trabalho. Então esse trabalho que o Villarreal desenvolveu não veio de agora, né? Na minha visão veio desde 2012, quando eles mudaram o conceito de futebol, né? E é isso que eu queria questionar no vídeo de hoje, né? E vamos ver aqui uma coisa muito interessante que eu achei, que eu acho que dá pra gente falar sobre isso também, sobre alguns jogadores que vêm se destacando aí no Villarreal, né? Sobre alguns jogadores que vêm se destacando, são os jogadores a qual o Villarreal conseguiu valorizar. Entre eles estão o zagueiro Paul Torres, onde grandes equipes da Europa estão atrás, como é o caso do Paris Saint-Germain, do próprio Barcelona, Manchester City também está atrás desse zagueiro. Tem um atacante Turco Rose, né, que vem fazendo uma grande temporada. Tem um ponta, né, Ponta Pino, que é um jovem de 19 anos muito valorizado no mercado e é considerado na Espanha uma grande joia na seleção espanhola, enfim. Então o Villarreal ele vem fazendo esse trabalho desde 2012, ele se valorizou muito esse trabalho, então esse planejamento não veio de agora, é um planejamento que veio desde 2012 e fica esse questionamento, né? Até que ponto o dinheiro ele pode trazer títulos para o clube, né? Se não tiver um bom planejamento. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje.
Quero agradecer muito pelo carinho de vocês, por vocês estarem nos acompanhando, né? Que Papai do Céu possa abençoar a vida de cada um de vocês. Quero agradecer. Beijo, abraço e até o próximo vídeo, pessoal.